pela internet é o nosso tema de hoje. E agora a gente vai conhecer a Cídia, que está com 33 anos e diz: eu larguei a minha família e o meu emprego em Manaus para ficar com o Flávio e não me arrependo em nada. Cídia, por favor, hein? Tudo bem, Cídia? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Você largou tudo lá em Manaus? Em Manaus. E veio para São Paulo? E vim para São Paulo. Por que que pela internet as pessoas sempre se conhecem assim de lugares tão distantes? Nunca é do mesmo bairro, né, na mesma cidade. É sempre Recife, São Paulo, Manaus, São Paulo. Por que que é sempre assim? A internet é um meio de comunicação muito rápido, é uma forma de entretenimento e eu fiquei com medo no começo, porque até então não tinha conhecido ninguém pela internet. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E como que vocês se conheceram? Foi sala de bate-papo? Foi, mas por celular. Como assim? Então, na época eu tinha um celular de uma operadora. Faz quanto tempo? 2 anos. Tá. E esse celular você entrava nas salas de bate-papo igual como você entra pelo computador normal. Então lá tem com texto sala. Ou com voz? Com texto. Com texto. Né? E lá tem sala por idade, por estado. E eu estava com uma pessoa da minha família doente. E um dia, algumas noites da semana, eu ia cuidar dessa pessoa. E alguém tinha me falado, para você passar a noite acordada e passar seu tempo, entra na sala de bate-papo. Uhum. E eu entrei. E escolheu por idade, por estado, como? Foi por estado, assim, porque eu tenho umas amigas que moram aqui. Ah, então você escolheu São Paulo? Eu escolhi. Tá. E tava lá o nick do Flávio, quero um relacionamento sério, se não for sério, não entra, não estou pra brincadeira, não perca seu tempo, coisa do tipo. E o que te chamou a atenção? Ele queria um relacionamento sério, coisa que eu não estava procurando. Mas você não estava procurando? Porque eu queria me distrair. Eu estava recém-separada, eu já fui casada antes. Mas ele falou que ele queria um relacionamento sério? Falou, mas foi isso que me chamou a atenção. Aham, mesmo você não querendo nada no momento? Não, só queria bater papo. Sei. E aí eu dei um oi pra ele me respondeu e já respondeu de novo com essa pergunta: você quer algo sério? Se você não quiser, eu não quero sua amizade. Eu falei, podemos conversar. E nesse conversar, fomos conversamos, e ele pediu meu telefone e me ligou. Tudo isso na mesma noite? Não, levou tempinho, né? Não foi assim tão fácil. Quanto tempo mais ou menos, Cídia? Eu acho que 1 semana depois ele me ligou. Ele me ligou e eu gostei da voz dele, muito educado, muito gentil. E aí passamos a nos falar por telefone, sempre. E ele perguntou se eu queria vir conhecê-lo em São Paulo. Aí eu falei, não vou. Eu vou ficar de férias no meio do ano, isso era fevereiro. Quem sabe, né, eu vá em São Paulo, são mais amigas, eu já conheço a cidade, quem sabe eu vá. Mas fomos conversando, eu fui falando que eu tenho 2 filhos, que era separada e etc. Ele falou, eu não vejo problema algum nisso. Eu nunca fui casada, não tenho filhos, mas isso pra mim não importa. E ele foi ligando sempre. Ele ligava sempre, assim... Quanto tempo de papo pelo celular? Pelo torpedo, ficou mais ou menos 1 semana. Tá. Depois foi por telefone. Mais uns 6 meses, pelas minhas contas aqui. Mais ou menos. Você veio nas suas férias ou não? Então, meu avô, que era a pessoa que eu cuidava, faleceu, justamente no dia que eu viria. Poxa vida, Cídia. E aí eu falei, olha, eu não posso ir agora, daqui a 1 semana eu vou. Mas eu não vou te dar datas. E eu liguei pra minha amiga e vim, mas não avisei pra ele que eu já estava aqui. Por que que você preferiu fazer isso? Porque eu fiquei com medo, apesar que foi ele que mandou minha passagem pra mim. Ah, é? Foi. Então você usou a passagem e não falou pra ele que tinha usado? Não, primeiro ele falou assim, me dá teu RG, o CPF, eu vou consultar no SPC Serasa, na polícia, sei lá quem você é. Foi, lógico. Muito bem, é isso mesmo. Eu vou levantar sua ficha criminal. Então, foi isso que eu fiz. E tava tudo limpo? Tudo ok. Aí ele... Até no Serasa, pra saber se ele tinha dívida e tudo? Claro, porque eu tenho... Claro, porque eu tinha que me resguardar. Eu entendo, coisa, dá medo. Então, eu tenho um irmão que é juiz federal, eu falei, vê o nome dessa pessoa aqui, se tem alguma pendência. Ele viu e disse, tá limpo, não tem nada. E aí, mas
ele não perguntou do que seria, né, também. Aí, bom, aí você veio. Eu vim, fiquei na casa da minha amiga, só que eu liguei para ele 2 dias depois que eu já estava aqui. Aí ele viu o código DDD de São Paulo e ele acreditou. Aí ele falou, você vem para Itatiba, porque ele mora em Itatiba. E aí eu falei, eu vou, mas eu não vou hoje, eu vou daqui a 2 dias, porque eu estava pensando também. Uhum. E aí eu fui. Foi sozinha, Cídia? Sozinha, minha amiga deixou na rodoviária e ele pediu para a cunhada ir me buscar. Só que ele falou assim, eu sou morena, eu sou alta, eu achei que era né? Moreno alto, bonito e sensual. Então, só que quando eu nunca tinha visto ele, quando eu cheguei lá, eu vi ele sorrindo, veio na minha direção, eu disse, é ele. Você tinha mandado foto sua? Não. E ele não mandou foto dele? Não. E como que a cunhada, foi a cunhada dele? Como que ela te reconheceu? Porque ficou combinado antes que seria ela que ia me buscar. E ela falou, que roupa você tá? E eu falei. Tá. Então eu disse, aqui onde eu tô, só tem eu com malas. Ela falou, então tá, eu vou te buscar. E bom, ela aí, foi me buscar. Quando você viu que ele estava rindo pra você falou, é ele? Eu disse, é ele, mas peraí, não é tão alto, não é tão moreno. E etc. E etc. Aí ele falou, olha, você sabe que eu moro em chácara, eu tenho que te levar para casa dos meus pais que estão te esperando. Olha só. E eu fui. Realmente estavam. Só que a chácara que eles moram passa uma estrada e tem um caminho de barro. Quando você entra, já vê a chácara. Aí quando chegou lá, eu disse, eu não vou entrar aí. Eu tô com medo. Escuro. Ele falou, você não acredita em mim? Eu disse, não. E nós ficamos ali naquele conversa, vou, não vou. Aí ele falou, olha, aquela luz acesa, aquele telhado vermelho é a chácara dos meus pais. A minha mãe tá lá te esperando. Aí eu falei, mas se sua mãe pertence também ao esquema? Eu não sei. Ele falou, mas não tem esquema. Que difícil, né, Cídia? Uma decisão que, sei lá. Apesar que a porta estava perto de mim, assim, a entrada da chácara. Aí eu digo, tá bom, eu vou, mas eu fiquei com o celular na mão, né? Qualquer coisa eu chamo alguém. E aí quando eu vi a mãe dele, eu respirei, né? Porque ela falou, olha, seja muito bem-vinda à nossa casa. Ufa. Foi. E vocês estão juntos há quanto tempo? Então, eu fiquei 1 mês de férias aqui em São Paulo, aí eu fui para Manaus para retornar no fim do ano. Só que eu cheguei em Manaus, eu não encontrei mais o meu avô. Mas ele já não tinha falecido? Já, mas foi muito difícil. Voltar eu sei. E aí eu falei, eu não vou mais fim do ano, eu vou sair do meu trabalho, vou conversar com meus filhos, o pai, para ficar com eles 2. E no fim do ano eu mando buscá-los por causa da escola. E aí eu vim para São Paulo, 30 dias depois, já de mudança. Tá, então vamos conhecer o Flávio Moreno, alto, né? da Cídia. Flávio está com 29 anos e diz, eu não teria coragem da Cídia, que veio de Manaus para São Paulo para nos encontrarmos. Flávio, por favor, entre. Tudo bem, Flávio? Jóia, tranquilo, gente. Você não teria feito o que ela fez? Eu não teria coragem, não. Então, quando ela falou que estava com medo, falou, olha, não sei se sua mãe faz parte do esquema e tal, você entendeu? Entendi. Você não ficou com medo? Porque você só tinha a voz como referência, você só tinha a voz da Cídia, né? Não tinha a fotografia, não tinha nada dela. Eu não fiquei assim por causa que a gente combinou de se encontrar no terminal, né? E ali tem muito movimento. Aí qualquer coisa já acionava a polícia ali também. Então você também tinha ali um plano B. Então. Caso tranquilo. Ela fosse a golpista, você também já estava planejando chamar a polícia, fazer alguma coisa. Isso, correto. Foi a primeira vez que você conheceu alguém assim à distância? Não, eu já tinha conhecido uma moça lá de Bragança. É mais ou menos perto, né? Isso. Só que aí não rolou nada, ela era meio enrolada também. Aí ficou só na amizade mesmo. E foi também no mesmo esquema que você conheceu a Cídia, por troca de mensagens via celular? Correto. Você acha mais fácil, agora não porque você é um rapaz comprometido, né? Mas na época você achava mais fácil conhecer pessoas assim, ao invés de conhecê-las pessoalmente? Olha, é uma maneira assim, mais fácil, né, de você conhecer a pessoa pela internet. Por que é mais fácil, não é você ir num lugar, olhar para a pessoa, ver se gosta ou não e chegar até ela? Também, mas assim, no meu caso eu tinha ocupação do trabalho,
Às vezes, assim, eu ia na igreja, tinha um compromisso na igreja, né? Às vezes ficava meio difícil. Você não tinha tempo? Assim, eu também não era muito de sair pra balada, coisa do tipo. Então você não tinha tempo para ir para balada? Isso. E não tinha, e no seu dia a dia não tinha muita brecha para ficar procurando namorada? É, às vezes eu saía assim para algum canto com os colegas assim da igreja, assim, para alguma balada ou coisa do tipo. E o que você falou para os seus pais quando a Cídia estava vindo dessa primeira vez? O que você falou para eles? Então, eu falei para eles que ela estava vindo, porque eu também não esperava ela... eu paguei para ela a passagem, né, para ela vir, confiando nela também, mesmo não conhecendo ela. Aí eu falei para os meus pais, né. Conheci uma moça de Manaus. Isso, que estava conhecendo uma moça de Manaus que estava para chegar a qualquer momento em casa. Eles entenderam? Assim, assusta, né. Porque assim, como conheci uma moça de Manaus se você nunca saiu daqui? Então, assusta porque não tem contato assim com internet, com nada, né. Pois é. E hoje todo mundo se dá bem? Com certeza. Boa. Então a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua. Até já. Bom, quando eu fui conhecer ele pessoalmente, né, eu tinha falado assim para minha mãe que eu ia encontrar minha amiga Patrícia. Mentiu, né, dona Érica?